Imagina a seguinte situação. Tipo, pensa num líder no auge da carreira dele, o cara é incrivelmente bem-sucedido, respeitado por todo mundo, e aí ele decide escrever uma autobiografia. Um livro que, sei lá, tem tudo para ser um best-seller. Sim, aquele típico livro de memórias para exaltar as próprias vitórias, né? Exatamente. Mas aí, em vez de contar vantagem, o livro inteiro, tipo, cada página é dedicada a expor, com detalhes super humilhantes, o quanto essa pessoa foi mesquinha, preconceituosa e, bom, miserável. Nossa, quem faria um negócio desses? É meio que um suicídio de reputação. Pois é, mas a questão é que é exatamente isso que um dos textos mais antigos da humanidade, na verdade, é. E quase ninguém percebe isso hoje em dia, porque a gente costuma resumir toda a história àquela imagem infantil, sabe? De um homem sendo engolido por um peixe grande. Ah, claro! É o que a nossa mente faz com essas histórias antigas, né? Nós pegamos narrativas complexas e transformamos em, sei lá, fábulas super confortáveis e binárias. Tipo, o bem de um lado, o mal do outro e fim de papo. Exato, fica parecendo historinha de niná. Sim, mas olha, quando a gente tira essa camada infantil, o que sobra ali é uma análise psicológica assustadora sobre o nosso próprio comportamento. Com certeza, e é por isso que o nosso mergulho de hoje vai focar numa transcrição riquíssima de um sermão em vídeo. É do canal do YouTube chamado Missionária e foi ministrado por Raimundo Alcântara Menezes. Isso mesmo. E o tema principal é o antigo livro bíblico de Jonas. Só que, para quem nos escuta e tá achando que a gente vai ficar aqui debatendo teologia básica, ou sei lá, tentando explicar milagres aquáticos, pode esquecer. Pode esquecer total. A nossa missão aqui é entender como esse material milenar funciona, tipo, como uma crítica social absurdamente cirúrgica sobre algo que a gente vive todo santo dia. A nossa mentalidade de seita, né? Isso, a polarização e aquele perigo oculto da indiferença que a gente normalizou. Sabe o que torna a análise do Menezes tão cativante pra mim? É que ele não pega o texto e trata como se fosse, um documento intocável de regras religiosas. Ele não faz isso. Ele traz para a realidade, né? Exato. Ele lê a história de Jonas como um diagnóstico da sociedade contemporânea. Tipo, parece que a gente está lendo um artigo sobre as dinâmicas das redes sociais de hoje em dia. Pode crer. Sobre as bolhas que a gente cria na internet e sobre esse utilitarismo brutal nas nossas relações humanas. E para dar o pontapé inicial nisso, o Menezes faz uma reflexão muito curiosa sobre o que ele chama de ambientes de virtude. Essa parte é sensacional. É muito boa. Ele usa a própria igreja local ali como um objeto de estudo. E aí ele lista o que esses ambientes, teoricamente, deveriam ser e o que eles frequentemente acabam, se tornando na vida real. E a crítica dele não é nem um pouco sutil. Nossa, longe de ser sutil, ele desmascara um monte de metáforas que a galera adora usar. Por exemplo, ele rejeita totalmente a ideia de que um ambiente de virtude tenha que ser um hospital. Como assim um hospital? Então, o argumento dele é fascinante. Ele diz que se a igreja é um hospital, onde as pessoas ficam doentes a vida inteira, então, a gente tem um problema grave de um doentismo que não cura, sabe? Entendi. Fica todo mundo ali na UTI para sempre. Isso. E também não pode ser, nas palavras dele, um clube de associados cheirosinhos. Clube de associados cheirosinhos. Caramba. Aquele lugar onde as pessoas só se reúnem para, sei lá, confraternizar com quem é exatamente igual a elas. E muito menos uma creche de pessoas que simplesmente não crescem. Cara, isso é muito forte. E ele também menciona aquela metáfora do exército, certo? Sim, do exército. Que é uma imagem super comum. E aí tem um ponto que me chamou muita atenção, que ele diz que até prefere essa imagem, mas ele levanta uma bandeira vermelha gigantesca. Qual? O risco de formar pessoas belicosas. Sim. Pessoas que só querem briga. Exato. Gente que vive pelo legalismo, sabe? Aquele tipo de pessoa cujo único propósito na vida é encontrar o inimigo para combater. E é exatamente nesse cenário de falsas virtudes que o nosso protagonista, o Jonas, entra em cena. E como ele entra? Porque por fora o cara era um sucesso absoluto. Um profeta de status, influenciador gigante da época dele. Mas por dentro... Nossa, por dentro ele era um completo derrotado. A descrição que o sermão faz dele é de alguém, rabugento, profundamente ingrato e sem a menor vontade de fazer o bem para qualquer pessoa que estivesse fora do círculo dele.
É impressionante o contraste. E é aí que entra aquela sua analogia do comecinho. A genialidade do texto original é que ele é uma autobiografia escrita na terceira pessoa. Mas focada na autocorreção. E não na autopreservação. Exatamente. O autor quer se expor, ele quer mostrar o próprio fracasso. Mas, peraí, vamos desempacotar isso um pouco, porque a natureza humana, ela grita por autopreservação. A gente passa a vida inteira criando filtros. Literal e metaforicamente, né? E literalmente no Instagram e na vida. A gente cria filtros para parecer que somos pessoas melhores. Então eu fiquei pensando, por que raios alguém registraria a própria falha moral e a própria mesquinhez de uma forma tão pública para, sei lá, todas as gerações futuras lerem? Então, porque a intenção do Jonas, segundo a linha de raciocínio do palestrante, era deixar um legado de alerta máximo. É tipo uma destruição intencional daquela dicotomia que nós amamos alimentar, sabe? Aquela ilusão do nós contra eles. Isso. A ilusão de que nós somos a luz e todos que discordam de nós são as trevas. O autor mostra que, na prática real ali, o homem que supostamente representava Deus agiu como as trevas. Nossa. Enquanto os ímpios, os chamados inimigos da narrativa, foram os que de fato receberam e refletiram a luz. Cara, isso é uma subversão total daquele roteiro clássico do herói. Total. E a forma como essa rebeldia do protagonista se manifesta no começo é, sendo bem honesta, beira ao cômico. Beira muito o cômico. Porque a instrução divina para ele é super clara. É tipo, vá para Nínive. Sim, e o Menezes explica bem a geografia da época para a gente entender o tamanho da fuga. Nínive ficava a nordeste, indo por terra, era na região onde hoje ficam o Iraque e a Turquia. E qual é a reação do Jonas? Ele desce para Jope, né? Isso, ele desce para a cidade portuária de Jope, compra uma passagem de barco pelo mar Mediterrâneo e tenta fugir para Tarsis. Que ficava na Península Ibérica, na atual Espanha. Ou seja, diametralmente oposto. É tipo assim, é o equivalente a você ser mandado a trabalho para Nova York e decidir pegar um voo direto para Buenos Aires. Exatamente. Mas, por que fazer isso? Se ele não queria ir para Nínive, por que ele não simplesmente ficou em casa de braços cruzados? Pois é, daria menos trabalho. Muito menos. Cruzar o mundo conhecido daquela época parece tipo um baita esforço para quem só tá com preguiça de entregar uma mensagem, sabe? Mas aí é que tá, não era preguiça. E é aí que entra a profundidade psicológica do texto que o Menezes aponta. Era uma fuga vocacional e existencial. Uma tentativa de calar a própria mente. Perfeito. Ficar parado na mesma região, no conforto dele ali, significaria continuar ouvindo aquele chamado, continuar lidando com aquele conflito interno o tempo todo. O Jonas sentia que precisava de uma distância física absurda para silenciar a própria consciência. Mas, como a história mostra, mudar de CEP não resolve o abismo psicológico, né? Nem um pouco. E isso leva a gente diretamente para o meio do mar Mediterrâneo, para a maior tempestade que aquelas águas já viram, e a ironia dessa cena que o sermão descreve é fantástica. É muito boa. Pensa bem, de um lado você tem os marinheiros profissionais, homens do mar, caras super acostumados com tormentas, e eles entram em pânico absoluto, começam a jogar toda a carga preciosa no mar para tentar não afundar. E o grande profeta de Deus, onde ele tá? Dormindo. Lá no fundo do porão do navio. É bizarro. O grau de alienação e de depressão do Jonas é tão profundo que o mundo lá fora tá desabando, as pessoas estão gritando e ele prefere inconsciência. Ele simplesmente apaga. E aí os marinheiros acordam ele, tiram a sorte para ver quem que trouxe aquela maldição climática para o barco e, claro, a sorte cai no Jonas. Ele admite, que tá fugindo do Deus que fez a terra e o mar, e então ele dá aquela sugestão radical. Me joguem no mar que a tempestade para. Isso. E aí me vem uma dúvida genuína que é, cara, se ele era um profeta com uma mensagem divina, por que ele não pregou para esses marinheiros ali no barco? Por que escolher o que parece ser, assim, um suicídio no meio de uma tempestade? É uma ótima pergunta. E a resposta é, porque pregar exigiria a empatia. Exigiria que ele parasse para se importar com a alma e com a vida daqueles marinheiros. E ele não estava nem aí. Não estava. Sugerir ser jogado ao mar é tipo,
a prova máxima de que a depressão e a rebeldia dele o levaram ao limite. O limite de preferir a morte a ter que exercer qualquer tipo de misericórdia. Nossa, isso é pesado. Muito. E o detalhe que o Menezes destaca muito bem aqui é o que ele chama de conversão acidental. Porque, repara, o Jonas não faz nenhum apelo emocional. Ele não canta um hino, ele não convida ninguém a mudar de vida. Nada. Ele literalmente só fala uns 2 ou 3 fatos objetivos sobre quem ele é. Exato, ele joga os fatos na mesa. E aí, quando ele é jogado na água e a tempestade imediatamente para, os marinheiros se convertem ali mesmo, mas pela brutalidade inegável dos fatos. Foi no susto. Sim, no susto total. E o palestrante usa essa cena para ilustrar uma dinâmica fascinante sobre o controle e a liberdade, sabe? Como assim? Segundo o texto, a divindade controla todo o cosmos. Manda tempestade, faz o grande peixe engolir o Jonas para ele não morrer afogado, ouve a oração dele lá do ventre da fera, mas ao mesmo tempo que controla tudo isso, permite que o coração humano, o coração do Jonas, continue relutante. Teimoso, né? Muito teimoso. O cosmos obedece na hora, mas a vontade humana tem que aprender errando e batendo a cabeça. Mas a gente tem que ser justo com o Jonas num ponto. Essa raiva toda dele não surgiu, de um mero capricho, sabe? Não, de forma alguma. Pra gente entender o tamanho monumental dessa recusa dele, a gente precisa olhar para quem estava do outro lado do mapa. Por que tanto pavor e tanto ódio dessa cidade de Nínive? Não era frescura dele. Não era. O Menezes traz nos dados arqueológicos e históricos que, juro, explodem a mente de quem só conhece aquela versão infantil da história do peixinho. Pois é, Nínive não era uma vila qualquer no meio do nada. Nínive era a capital do Império Assírio. Simplesmente a superpotencial mais brutal e sanguinária da antiguidade. O sermão apresenta uma escala que assusta. A gente está falando de um lugar com 600 mil habitantes, o que, para aquela época, era uma megalópole. Sim, e as defesas da cidade. As muralhas tinham cerca de 96 quilômetros de extensão e 30 metros de altura. Cara, 30 metros. Isso é o equivalente a um prédio de 30 andares, construído no meio do deserto, apenas para proteger a cidade. É muito massivo. E a largura das muralhas permitiam que 3 carruagens corressem lado a lado lá no topo. E tinha centenas de torres de 50 metros de altura, além de uns portões bizarros guardados por estátuas gigantescas de animais alados. Era uma fortaleza de intimidação absoluta, projetada para dar medo mesmo. Projetada para o terror. Mas a arquitetura não era nem de longe a pior parte. Era a política que eles usavam. Os assírios eram documentadamente cruéis. A fonte relata práticas de esquartejar inimigos, empalar prisioneiros vivos. Coisa de filme de terror pesado. Sim. E aqui entra o detalhe histórico que muda tudo. Algumas décadas depois dessa época do Jonas, em 722 a.C., esse exato mesmo Império Assírio invadiu, destruiu e levou cativo o próprio povo de Israel, o povo do Jonas. Ou seja, a ficha cai, né? O Jonas não estava só fazendo birra de criança. Ele sofria de um ódio geopolítico profundamente enraizado num instinto de sobrevivência pura e simples. Pensa bem, quem nos escuta agora. O cara vivia no conforto do país dele, numa época ali razoavelmente próspera. E de repente recebe uma ordem de cima. Vá até o coração do Império Sanguinário. Isso, vá até o coração do império que ameaçava varrer a nação dele do mapa. E olha que absurdo para ele. Ofereça a eles uma chance de arrependimento. Colocando nesses termos, a fuga do Jonas para a Espanha não parece mais tão absurda. Ela parece incrivelmente lógica. Tipo, por que eu vou ajudar a afiar a espada do cara que quer cortar minha cabeça no futuro? Exatamente. Se o seu inimigo existencial está prestes a ser aniquilado pela ira divina, a resposta humana mais natural é, pegar um balde de pipoca e assistir de camarote. É sentar e ver queimar. Só que ele é forçado pelas circunstâncias, né? E depois de passar por aquela experiência tenebrosa lá dentro do peixe, o Jonas finalmente viaja para Nínive. Uma jornada de 3 meses a pé, e a cidade era tão monumental que levava mais 3 dias só para ele conseguir atravessar ela. E aí ele entra na capital assíria,
Mas olha a cabeça do cara. Ele ainda não desistiu de sabotar a missão. Ele pensa, vou fazer o menor esforço humanamente concebível aqui. A pregação do Jonas lá é praticamente um anti-sermão. O Menezes aponta um detalhe genial. No hebraico original, a mensagem inteira do profeta tem apenas 5 palavras. 5 palavras. Só 5. Que traduzindo para nós seria algo como: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Fim. Só isso. Só isso. Ele não dá 1 milímetro de contexto, não explica quem é o Deus de Israel, não aponta o porquê daquela destruição iminente e, mais crucial ainda, ele não oferece nenhuma rota de escape ou chance de arrependimento. E isso me lembra uma analogia perfeita, tipo do nosso mundo corporativo moderno. Conta. É exatamente como aquele funcionário que, sabe, odeia o próprio trabalho e detesta a empresa onde ele está. Aí o chefe chega e obriga esse funcionário a apresentar um projeto para um cliente que ele acha terrível. O que o funcionário faz? Ele monta a pior apresentação de slides possível. Faz o mais curto que dá. Um slide só. Um slide só, sem formatação, sem cor. Ele vai lá, lê o negócio de braços cruzados de má vontade e fica esperando, torcendo com todas as forças para o cliente detestar e o contrato falhar miseravelmente. Essa é a imagem perfeita do Jonas ali. Só que, na história, o tiro do funcionário rebelde sai pela culatra de uma maneira, assim, espetacular. Porque aquelas 5 malditas palavras desencadeiam o que o palestrante relata como a maior conversão já registrada na história. É o famoso falhou com sucesso. Total, o caos se instaura na cidade, mas não o caos da destruição que o Jonas queria, e sim o caos do arrependimento. O rei escuta a mensagem, desce do trono e decreta um jejum absoluto. Todo mundo deve se vestir com panos de saco, tipo, desde os nobres até os camponeses mais pobres. E aí tem aquele detalhe que é tragicômico. O decreto do rei assírio é tão extremo e tão desesperado que até os animais, tipo ovelhas e bois, são obrigados a jejuar e a usar panos de saco. Imagina a cena das ovelhas de luto. Bizarro. A cidade inteira desmorona em clamor e o Menezes cita um número muito específico lá, que são 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Que os estudiosos acham que é uma referência a crianças pequenas, né? Exato. O que dá uma ideia do tamanho colossal da população que foi poupada naquele dia. Essa é a segunda e maior conversão acidental provocada pelo Jonas. Como disse na analogia, o pior PowerPoint da história fechou acidentalmente o maior contrato da empresa. Exatamente, e é a reação do Jonas a esse sucesso avassalador que leva a gente de fato para o núcleo psicológico de todo o sermão do Menezes. Porque em qualquer outra narrativa o herói estaria vibrando, né? Soltando fogos. Mas o Jonas, ele fica colérico. Ele explode numa fúria absurda. Ele pede a morte para Deus pela segunda vez e finalmente joga as cartas na mesa, revelando o real motivo daquela fuga inicial lá para o barco. Ele joga a real. Ele praticamente grita: Eu sabia que o Senhor era compassivo, por isso que eu fugi para Tarsis. Ele estava com ódio porque a misericórdia tinha funcionado. Olha que loucura! E aí ele sai da cidade, arma uma tenda a leste de Nínive, cruza os braços e fica lá assistindo, nutrindo uma esperança sombria de que talvez, só talvez, o fogo do céu ainda caísse sobre todas aquelas pessoas. E para expor a hipocrisia, o tamanho da hipocrisia do Jonas, a divindade usa uma didática que é brilhante. Envolve uma planta. Durante a noite faz crescer uma planta frondosa para dar uma sombra gostosa para o profeta. E o Jonas fica em êxtase, é o único momento que ele fica feliz na história toda. Finalmente um pouco de conforto para ele. Só que dura pouco, porque no dia seguinte uma larva ataca a raiz da planta, ela seca rapidamente, e aí vem um vento quente e sufocante do deserto que bate no Jonas em cheio. E ele, pela terceira vez, começa a reclamar e diz que prefere morrer. E o confronto que vem a seguir é cirúrgico. Deus questiona ele mais ou menos assim: Jonas, você tem pena profunda de uma planta que você não cultivou, que nasceu em uma noite e morreu na outra, mas você acha um absurdo eu ter pena de 120 mil pessoas inocentes e de um monte de animais? É um nocaute moral.
Total, e esse é o clímax conceitual do material. É aqui que o Menezes puxa o fio dessa história milenar e amarra diretamente na nossa sociedade, na sociedade polarizada de hoje. Ele diagnostica a natureza destrutiva do que ele chama de indiferença normatizada. E é fascinante como o sermão toca em uns pontos que são, altamente inflamáveis para nós hoje. Ele cita debates super calorosos entre direita e esquerda, menciona declarações políticas polêmicas, tipo o ex-presidente Donald Trump, falando sobre extinguir civilizações. Ele vai longe nos exemplos. Vai mesmo. E ele cita também a tensão bélica quase infinita entre Israel e palestinos, entre judeus e árabes, e até umas coisas mais locais e mundanas, tipo brigas violentas de torcidas de futebol. E aqui eu acho muito importante abrir um parêntese para quem nos escuta. Fundamental. O Menezes não faz essas citações para endossar nenhum lado ou para tomar algum partido político. E nós aqui estamos apenas relatando essas ilustrações exatamente como elas estão no texto do palestrante. Nós não estamos tomando partido nenhum. O objetivo dele ali é mostrar como a narrativa bíblica usa esses exemplos extremos puramente como um espelho. Sim, é uma forma de provar que o ódio do Jonas não ficou preso lá na antiguidade, ele está vivíssimo hoje. E ao listar essas tensões todas, o palestrante expõe a anatomia da mentalidade de seita. Que é o grande perigo. Exatamente. Porque quando a gente vive imerso nesse ódio, com aquela ideia fixa de ou é dos nossos ou que queime, a nossa indiferença diante da dor alheia passa por uma mutação terrível. Ela deixa de ser um defeito. Deixa de ser um defeito e passa a ser celebrada como uma virtude. As pessoas pensam, se aquele grupo ali que pensa diferente de mim tá sofrendo, que ótimo, menos um problema no mundo. A gente entra numa espiral tipo de um utilitarismo cruel. Se as pessoas só têm algum valor se elas forem úteis para nós, úteis para o nosso grupinho ou para a nossa ideologia, fica absurdamente fácil descartar milhões de vidas. E foi exatamente isso que o Jonas fez lá atrás. Os habitantes de Nínive não tinham utilidade nenhuma para o povo dele. Pelo contrário, era uma ameaça gigantesca. Então, por que se importar com o fato de serem aniquilados? E para tentar combater essa espiral horrível, o sermão estabelece uma diferença que é vital. A diferença entre empatia e compaixão. E muita gente acha que é a mesma coisa. Sim, empatia virou aquela palavra da moda, né? E ela significa conseguir sentir a dor do outro, conseguir se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é super importante, lógico. Mas a empatia sozinha não resolve o problema. A compaixão, por outro lado, é agir em amor. É um movimento prático, entende? É lutar contra esse utilitarismo. Sim, e o Jonas até entendia a mecânica divina do perdão. A mente dele processava os fatos lógicos, tanto que ele fugiu porque sabia que Deus perdoaria. Mas o problema real é que não existia nenhum grama de compaixão nas ações dele. Ele queria monopolizar misericórdia. O perdão era só para ele e para os dele. É um diagnóstico muito pesado para a nossa geração. E o autor do livro de Jonas, que a gente tem que lembrar, foi o próprio profeta escrevendo, depois, num momento de lucidez, ele encerra a história da forma mais desconfortável que você pode imaginar. Não tem aquele final feliz amarradinho, sabe? Não tem o felizes para sempre. Não tem. A resposta do Jonas para aquela pergunta final sobre a planta e as 120 mil pessoas simplesmente não existe no texto. O livro acaba literalmente num ponto de interrogação cósmico. E pronto. Mas esse silêncio abrupto é uma obra-prima. É literatura e psicologia da mais alta qualidade. Porque ao não escrever a própria resposta ali no pergaminho, o Jonas transfere toda a pressão para quem está lendo. Para nós. Exato. O texto exige que cada geração dê a sua própria resposta para aquele questionamento sobre a indiferença. E o Menezes menciona um detalhe belíssimo sobre isso. Até hoje, séculos e séculos depois, os judeus ortodoxos leem esse exato livro do Jonas durante o Yom Kippur. Que é o dia do perdão, né? Isso, o dia mais sagrado para eles. Eles leem como uma reflexão bem dolorosa de que a misericórdia não tem donos e que ela pode alcançar qualquer povo. Sensacional. O palestrante ainda lança no finalzinho uma provocação brilhante envolvendo o próprio nome do profeta. Em hebraico, Jonas significa pomba, que é aquele símbolo universal, né? Paz, mansidão, pureza. Mas a reflexão final dele é: quantos de nós
carregamos esse rótulo de pomba na nossa biografia do Instagram. Ah, na internet todo mundo é pomba, né? Todo mundo é da paz nas nossas bolhas de virtude. Mas na vida real a gente age feito umas águias predatórias e implacáveis dentro de casa, ou com quem vota diferente, ou com qualquer grupo rival. O texto milenar continua sobrevivendo e batendo forte na era da internet justamente por isso. Ele ataca o núcleo duro da nossa arrogância coletiva. Ele força a gente a analisar o nosso próprio abismo interno, sabe? Aquele espaço escuro entre o que nós dizemos ser na internet e a frieza secreta que a gente cultiva contra aqueles que a gente julga serem indignos. Com certeza. E para fechar a nossa análise de hoje, sobre esse mergulho assim profundo na complexidade humana, a gente gostaria de deixar uma provocação. Uma provocação que ecoa o desafio desse sermão para continuar martelando na mente de cada um dos nossos ouvintes. Qual seria? Pensa aí com você. Pensa no seu maior adversário existencial. Pode ser, sei lá, um rival no trabalho, um grupo político que você detesta, ou qualquer pessoa que represente tudo que há de mais errado no mundo na sua visão. Se de repente essas pessoas passassem por uma transformação profunda, milagrosa, e alcançassem paz, sucesso e uma redenção total, a sua reação mais honesta, lá no fundo do seu coração, seria celebrar a virada deles, ou existiria ali uma frustração secreta por eles não terem recebido o castigo implacável que para você parecia ser tão merecido? Fica a reflexão. E até o nosso próximo mergulho.